Dicas para você se proteger. Guardar provas do primeiro dia de trabalho. Uma das coisas mais discutidas em processo quando a empresa demora para assinar a carteira do funcionário é o dia em que ele começou a trabalhar para a empregadora. Se a assinatura da carteira demora, fica muito difícil provar sem sombra de dúvidas a data em que o trabalho se iniciou. Por isso é importante o funcionário gerar provas do primeiro dia do trabalho. Algumas coisas que se podem fazer é tirar foto em frente à empresa no primeiro dia, contar aos familiares e vizinhos que no dia X vai começar a trabalhar naquela empresa, assim eles podem ser testemunhas, e também fazer check-in nas redes sociais chegando no trabalho no seu primeiro dia. Guardar provas do que fazia no trabalho. Ocorre de às vezes a natureza do trabalho ser discutida no processo, seja por haver suspeita de acúmulo de funções ou até mesmo para se saber exatamente qual era a função do trabalhador e a remuneração devida. O meio mais comum para se tirar essa dúvida durante o processo é a prova testemunhal de colegas de trabalho, mas nem sempre dá para contar com eles por terem medo de testemunhar contra a empresa. Alguns têm medo de serem demitidos por ainda estarem trabalhando na empresa, outros, mesmo já não trabalhando mais lá, têm receio de a empresa ficar com raiva e dificultar para ele conseguir novos empregos. É certo que ninguém pode se negar a ser testemunha, mas para não perder a amizade, muitos trabalhadores evitam convidar seus colegas para não prejudicar eles. Então, além de contar com a prova testemunhal, você deve tirar fotos e fazer vídeos durante o trabalho, demonstrando o que você fazia lá. Assinar corretamente a folha de ponto. A folha de ponto é muito importante para comprovar a jornada de trabalho, a hora em que o funcionário entra e sai do trabalho. Esse é mais um dos documentos que ficam em posse somente da empresa. Então, o que o funcionário deve fazer para comprovar quanto tempo por dia ele trabalhava é assinar corretamente a folha de ponto, colocando os horários reais de entrada e de saída, a hora em que vai para o almoço e a hora em que volta. Mesmo que a empresa dê instruções para ele colocar horários que não são os verdadeiros, o trabalhador deve colocar os horários corretos. Isso ajuda a comprovar se o funcionário fazia horas extras ou não. Inclusive, ao assinar a folha de ponto, é bom que se tire foto do ponto preenchido. Agora, se a empresa trabalha com ponto eletrônico, a máquina de ponto entrega comprovante impresso ao trabalhador. É muito importante que se guardem esses comprovantes e que se tire foto porque eles podem perder a cor com o tempo. Tirar fotos e fazer check-in no trabalho. Lembra quando falamos sobre fazer check-in ou tirar foto no trabalho no seu primeiro dia? A mesma coisa você pode fazer todos os dias. Isso é especialmente importante se a empresa não trabalhar com ponto, nem impresso e nem eletrônico. Nesses casos em que não há ponto para provar a hora em que você chega e sai do trabalho, tirar fotos e fazer check-in na entrada e na saída é muito útil. Gravar áudios. São muitas as situações em que a empresa impede o funcionário de ter acesso a algum documento da relação de emprego ou em que o administrador, diretor ou gerente pratica alguma conduta abusiva sem deixar provas do que aconteceu. Quando o funcionário suspeitar que algo pode acontecer, ele já deve colocar seu celular para gravar áudio para comprovar o ocorrido. Por exemplo, se for convocada alguma reunião e que os funcionários suspeitem que o seu superior pode ser abusivo, o ideal é que eles já cheguem na reunião gravando o áudio pelo celular. Muitas pessoas têm medo de gravar áudio assim, mas se você estiver fazendo parte da conversa ou do ocorrido, você tem direito de gravar áudio e ele será recebido como uma prova legal em possível processo.